Boa noite a todos. Bem-vindos aqui para mais uma live no Rocha Treinamento. É com muita honra e satisfação que estamos aqui para falar sobre a prova de Rocha. Vamos aguardar a nossa entrevistada de hoje entrar. Boas-vindas a Simone Marangoni. Olá, Simone. Oi, Tudo tudo bem? bem, Carla? Tudo. Que prazer em tê-la aqui com a gente no Rocha Treinamento. Prazer é todo meu. Mais uma vez a gente junto aqui. É verdade, é verdade. Vou te apresentar aqui, tá? Tá bom? E em nome do grupo, né, do Rocha Treinamento, a gente dá as boas-vindas a Simone Marangoni para essa entrevista. Obrigada pelo convite. Gostaria também de dar as boas-vindas a todos que estão entrando aqui. Lembrar que essa live vai ficar gravada aqui conosco, tanto no Rocha Treinamento quanto no ISIM, né? Que assim que acabar eu já Aham. faço collab com a Simone. E hoje, então, nós vamos falar sobre a prova de Rocha na avaliação da mente. Então, vou Isso aí. apresentar para vocês a Simone. Então, vou apresentar do jeito que ela gosta de ser apresentada. Ela é uma profissional renomada na área de psicologia, com mais de 20 anos de experiência em atendimentos particulares, grupais, em casais, com mais de 15 mil clientes, cerca de Uhum. 5.400 alunos ao longo de toda a sua jornada profissional. Com uma formação de destaque, Simone é graduada em psicologia e possui títulos de especialização na prova de Rocha, em neuropsicologia e em psicoterapia, Uhum. além de ser mestre em psicologia, com pesquisa voltada ao desenvolvimento humano e construção da personalidade. Então, como fundadora e CEO do ISIM, Instituto de Neuropsicologia Simone Marangoni, ela oferece serviços clínicos, educacionais e institucionais com foco em avaliação e desenvolvimento da mente. Então, vai ser muito legal a gente falar sobre isso, né? O lema da Simone é Sem Limites para o Cérebro, que reflete a crença de que a mente humana tem possibilidades ilimitadas e seu trabalho é focado no desenvolvimento da mente com máxima funcionalidade para que novas habilidades cognitivas e comportamentais venham à tona por meio do uso de exercícios de neuroestimulação. Então, É isso aí. bem-vinda, bem-vinda. Hoje vai ser muito bom falar com você, Quando a Simone. gente escuta quando a gente escuta a trajetória, a gente vê o que a gente já fez, né? Bastante coisa, gente, Bastante né? coisa, bastante coisa. Então, assim, eu queria escutar um pouco de você, porque faz tempo que a gente não se fala a respeito da temática rocha. Então, conta um pouco para Uhum. nós da sua trajetória com o rocha. Então, eu conheci o Rocha na faculdade, eu tive essa possibilidade de fazer um ano, né, 2 semestres de prova de Rocha. E quando eu vi a prova de Rocha, eu já me encantei, isso foi em 1996, né? E fui ser monitora de Rocha na época. Então, eu fazia o acompanhamento tanto das aulas dos alunos, quanto das aplicações nas salas de espelho. Então, desde aí eu me interessei pelo Rocha
e fui buscar onde tinha especialização. Uhum. E aí eu fiz a especialização na Sociedade Rocha de São Paulo, onde eu conheci você, e mais uma galera de rocha muito competente. E aí eu fiz os 3 anos de Sociedade Rocha, fiz formação em rocha, eu fui professora de rocha na sociedade, eu fiz tanto do primeiro ano, do segundo ano, como do terceiro ano, a gente dava aula lá, né? Época boa, né? E sempre fui aprimorando o rocha na clínica, né? O uso do rocha em pesquisas, no rocha na clínica, veio depois da formação da Sociedade Rocha de São Paulo. No começo eu achava que eu não ia dar conta, né? Eu acho que todo mundo que estuda rocha acha que não vai dar conta, porque é muito complexo, né? Do mesmo jeito que a análise é muito complexa, a codificação não é fácil, principalmente para quem está iniciando, mas a gente supera isso, né? Eu me lembro de ver pessoas mais experientes, a presidente da sociedade, em aplicar, por exemplo, rocha e já codificar, escutando a resposta, né? Eu falei, um dia eu chego lá, né? E hoje a gente já tem condição de fazer isso com desenvoltura. Então a gente aprende, né, de fato. E aí, depois da formação, eu comecei a usar o rocha em formação no IPAF para formação de psicoterapeutas e de neuropsicólogos, que nós também trabalhamos juntas nessa. E aí a gente dava formação de rocha e aplicava o rocha na clínica, né? E aí como psicodiagnóstico, tanto em psicoterapia como em neuropsicologia. Eu acho que nós fomos uma das precursoras de usar o teste de rocha na clínica para um objetivo de psicodiagnóstico. Então, a gente trabalha, pelo menos eu trabalho até hoje no consultório, em fazer uma avaliação e dessa avaliação fazer um plano terapêutico. E o rocha é o carro-chefe da avaliação por conta da complexidade e do aprofundamento que você tem da dinâmica psíquica, né? Ainda é um dos testes mais completos. E já usei o rocha em todos os trabalhos que eu fiz, eu uso a prova de rocha, né? Tanto em avaliação neuropsicológica, quanto avaliação em psicoterapia, quanto avaliação de perfil de profissionais em empresa. Tive essa oportunidade de usar e hoje tenho trabalhado com um grupo do Absolute Mind de avaliação de altos executivos para alta performance e estimulação da mente. Por isso que eu pus o tema aí de avaliação da mente. Olha que interessante. Então, traz um pouco para a gente, né? Sobre o tema, unindo rocha com a mente, né? O que você pode contar? Quando a gente estuda, né, a neuropsicologia, a gente entende que nós precisamos compreender fazer um mapeamento de todas as funções mentais, né? Então, atenção, memória, processamento da informação, aspectos afetivos, e isso é um diferencial, né, de uma avaliação neuropsicológica que a gente chama, né, uma avaliação completa. E o rocha, ele é um instrumento que você consegue, com a experiência na avaliação e na própria interpretação, você consegue observar o desenvolvimento das funções mentais no resultado, né, da dinâmica psíquica. E quando a gente vê, por exemplo, na esfera de controle, né, as questões emocionais interferindo na capacidade cognitiva, o modo como você percebe o mundo, o modo como você percebe os outros, a si mesmo, né, a sua relação, a tua relação interpessoal, tua autoimagem, autoestima. Então, eu costumo dizer que o rocha é um dos instrumentos mais completos para você fazer uma avaliação neuropsicológica. Por conta desse entendimento da dinâmica, né? A prova de rocha, ela nos dá um entendimento do movimento psíquico, né? E principalmente questões dos quais nós não temos muito acesso, né, da mente. A gente fala de que são
funções subcorticais, as funções que estão ali pulsando, né, no nosso cérebro, no nosso encéfalo, sem que a gente muitas vezes dê conta dessa dinâmica. E aí a gente se defende, só que o Rocha, ele pega não tudo consegue. isso. Não consegue. Eu estava conversando com o pessoal dessa equipe, né, do Absolute Mind, e eu disse, gente, não adianta, por mais que eu tenha um desenvolvimento psicológico, cognitivo, avançado, que nós estamos trabalhando hoje com profissionais de alta performance. Eu disse, não adianta, o Rocha a gente não consegue burlar, a gente não consegue aprender, a gente não consegue... e aí é que está a complexidade e como ele é fabuloso, né? Você pode ter vários, a gente sabe, o Rocha, a gente conhece as respostas, mas a hora que aplicam na gente, dá lá a nossa dinâmica psíquica, né? Não tem jeito, né? Então, a gente sabe que por isso que é usado em perícia, por isso que é usado tem esse uso tão aprofundado do Rocha. E agora, para avaliação da mente, é sensacional. Você não tem controle, você não burla o teste, você, de fato, você se entrega, né, na tua dinâmica psíquica, na avaliação do Rocha. Por mais que você queira controlar algo, escapa, né? A gente fala que no Rocha você vê o suor da pessoa, né? Porque é o que ela não dá conta, é o que ela não consegue controlar, vai escapar pelos poros. Nesses anos todos eu já escutei tanta coisa, né, do resultado, né, como as pessoas ficam deslumbradas, né, com o resultado do Rocha, que eu já escutei que era ressonância magnética da mente, que era a gente entra dentro da cabeça das pessoas e tira coisas que nem elas sabem. Nossa, já foi uma infinidade de devolutivas aí que as pessoas ficam fascinadas com o resultado, né? Com a amplitude do resultado do Rocha numa avaliação. Eu acho que você fez parte também, mas a gente já chegou a fazer pesquisas juntas, né, com o Rocha, lá atrás, ainda na sociedade, com presidiários. Você lembra disso? Lembra que era a antiga FEBEM, né? Que agora é a Fundação Casa. A gente fez e os juízes conseguiam utilizar, né, os resultados da prova de Rocha para saber qual era a conduta que ia utilizar após a saída desses meninos da Fundação Casa. Eu lembro uma infinidade. Eu já usei Rocha em perícia, eu já usei Rocha na clínica, eu já usei Rocha na instituição, já usei Rocha com crianças, com adultos, com idosos. Eu me lembro de uma pesquisa que a gente namorou para fazer, acabou que a gente não conseguiu, assim, talvez suficiente, mas que era Rocha em analfabetos, lembra? Dessa pesquisa que a gente namorou para fazer, né? Nós queríamos usar o Rocha justamente por ser um teste tão completo e tão complexo, né? Para entender com essa impossibilidade da alfabetização dessas pessoas, como funcionava essa dinâmica psíquica. Quem sabe, Carla, a gente ainda faz isso. Pois porque realmente é muito bonito, porque o projeto que eu me lembre era fazer um pré-teste da pessoa analfabeta, essa pessoa ia receber instrução, né? O letramento, e aí a gente ia aplicar de novo, né? Ali na frente, depois de um período, para ver os resultados, né? Agora, você falando isso, eu lembrei, né? O Rocha ele é muito importante, por exemplo, para crianças, para jovens, né? Que têm dificuldade de aprendizagem. Né? Por isso que ele é usado na neuropsicologia. Justamente para entender quais são, né? O que está impedindo dessas pessoas de fato aprenderem a ler, a escrever, raciocínio matemático, né?
Porque ali, naquelas instâncias, eu não sei se todo mundo que está aí conhece, né? Devem ter muitos estudantes de psicologia. A prova de Rocha, ela te dá muitos aspectos, né? De processamento da informação, de ideação, de mediação do pensamento, da capacidade de autoimagem, como você se vê, como você vê o outro, dos aspectos interpessoais, das relações interpessoais, da dinâmica afetiva, da dinâmica emocional, e todo esse movimento psíquico, né? É bem amplo mesmo, né? E o que você diria? Vamos pensar para as pessoas que estão iniciando, que vão fazer o curso agora, né? Para quem está começando com a prova de Rocha. Se for uma primeira aula, assim, por exemplo, o que você diria para essas pessoas? Eu falaria, olha, não se assustem, todo mundo acha que não vai aprender, mas a gente aprende, né? Ponto 1, né? As pessoas aprendem, é um teste que precisa muita dedicação, precisa aplicar bastante, porque à medida que você vai tendo contato com várias respostas, você vai treinando, né, a codificação, vai treinando primeiro as perguntas, né, de fato, que você precisa fazer numa aplicação, você vai treinando a capacidade de entendimento dos determinantes, né, da codificação, e o treino é extremamente importante, o treino de aplicação é extremamente importante para você pegar o jeito, né? No começo a gente demora mais para aplicar o Rocha, porque a gente fica aflita, né, para tentar entender como a pessoa está construindo a resposta, buscar os determinantes, buscar o que de fato como ela está vendo a figura, né? Como é que ela está projetando aquela imagem naquela figura, a figura naquela imagem, e eu acho que o treino é que vai fazendo com que você esteja mais familiarizada com a codificação. Depois estudar os determinantes, estudar todos os itens, né, da codificação, entender onde cada item está na dinâmica psíquica, né, por que uma pessoa dá resposta de movimento e aonde essa resposta de movimento está inserida na dinâmica psíquica, respostas de cor, onde essas respostas de cor estão inseridas na dinâmica psíquica. E você vai aprofundando, né, cada vez mais a possibilidade de codificar. E quanto mais você faz um inquérito bem feito, mais você tem facilidade na codificação. Né? Então, aplicar e ver muitas aplicações. A Carol está dizendo que é fã, a outra já está... Tem uma moça pedindo onde tem o curso de Rocha e a Socorro. Aqui no Rocha Treinamento, inclusive, é dado o curso do Rocha no sistema RPAS e acabou de iniciar uma turma, né? Olha aí. Acabou de iniciar. E acho que vale a pena, então, acho que é Socorro, né? O nome dela, Socorro, entrar em contato aqui mesmo, deixar uma mensagem aqui mesmo no Rocha Treinamento para você ter notícias da próxima turma, tá bom? Aqui mesmo você vai ter o supra-assunto aí do Rocha, atualizado, né? E essa questão da formação é muito importante, porque os outros testes, por eles serem mais simples de aplicar, as pessoas acabam entendendo, lendo os manuais, né, e conseguindo aplicar. O Rocha, pela complexidade, ele precisa de fato curso, né? Dessa formação, né, desse curso. E eu falo para os psicólogos, né? É sempre importante, isso eu escutei lá no primeiro dia de aula da faculdade, né? A professora dizer, é sempre bom você ter um instrumento de trabalho, um instrumento psicológico que te dê segurança na hora de você atender, de você fazer... de você atender, de você fazer um diagnóstico, não necessariamente para dar um nome, né, um diagnóstico, mas para entender como que você pode ajudar esse sujeito.
é um instrumento muito importante. Eu orientaria e assim, para todos os profissionais buscarem. É um instrumento que é só nosso, do psicólogo, né? Único exclusivamente. Então, eu super oriento. Na nossa época, né, Simone, a gente tinha na faculdade. Hoje em dia, se eles dão um dia, é muito, né? Algumas, eu não vou generalizar, porque eu não conheço os cursos todos, mas pelas notícias que eu venho tendo, é um dia que eles apresentam como uma das possibilidades de prova, mas realmente a complexidade dele e tudo que ele nos dá faz com que nós, alunos, a gente fica apaixonado ou morre de medo, né, Tiago? Eu lembro que tinha os dois grupos. Tem Né? os que desistem e os que continuam. E eu acho que é importante você passar por essa fase do medo, né? É o que eu disse. Quando eu fui aprender o Rocha, eu achei que eu não fosse aprender nunca. Quando eu fui aprender neuropsicologia, achei que aquilo não era para mim, que eu não ia conseguir aprender nunca. E que a gente vai, passo a passo, a gente vai entendendo o quanto, né, esse movimento psíquico aparece numa prova de Rocha. E é muito complementar, né? Para a neuropsicologia especificamente, é muito complementar, é muito importante a gente poder ter as duas, né? As duas possibilidades, a psicológica com o Rocha, a neuropsicológica com os outros instrumentos e fazer essa união que existe também entre, né, os dois, né? Sim. Então... Eu uso muito em todas as minhas avaliações neuropsicológicas, eu uso, e as pessoas se encantam quando vem o resultado. Né? O feedback dos clientes é o que eu mais acho fantástico, né? De ver o quanto eles ficam fascinados com essa complexidade. Né? Eu acabei de dar uma devolutiva, acabei, há meia hora atrás. E no final, assim, é sempre importante a gente escutar da pessoa, né? Então, me conta um pouquinho como foi para você escutar todas essas questões, fez sentido para você, o que você gostaria de poder trabalhar mais, tal, e a pessoa falar, fez todo sentido. Aí eu até falei, olha, você vai receber agora em PDF esse instrumento, esse relatório, leia com calma, sublinhe tudo que você tiver dúvida e etc, para poder ser trabalhado, né? Nós também, como terapeutas, né, Simone, quando a gente aplica num cliente, que será nosso cliente em seguida, a gente trabalha exatamente aqueles pontos, né? Então é muito importante sempre se reportar, né? Poxa. Eu acho que dá para o psicólogo, né, uma segurança do que você está falando para o cliente, do entendimento que você tem dele, e também dá uma segurança para o cliente de que você, profissional, sabe do que você está falando, né? A psicologia tem muito preconceito ainda, né, sobre o que o psicólogo faz, como é que o psicólogo atua, como é que o psicólogo trabalha, né? E quando você traz um instrumento, né, fidedigno, por mais que as pessoas leigas, né, elas já viram num filme, elas já viram em algum lugar, né, essa referência, pode não saber que é o Rocha, mas elas já viram algumas coisas assim, sabem que tem testes em perícia em relação ao Rocha, elas ficam mais seguras, né, do como e o que você de fato vai trabalhar com eles, né? E isso também traz um profissionalismo para a psicologia de uma maneira geral, que já avançou muito, né, ao longo desses anos, mas traz uma fidedignidade, traz uma eficácia, né? Traz uma objetividade também para o que é tão subjetivo, né? Para que eles se sintam
seguros. Eu fiz uma devolutiva na semana passada para uma moça que é CEO de uma empresa grande e ela disse, mas quando eu fui fazer a avaliação nela, ela fez assim, mas eu já fiz muitas avaliações. Uhum. E eu disse, entendo que você já fez muitas avaliações nas empresas, né? Mas o que eu vou te entregar nessa avaliação é o seu movimento psíquico, né? Uhum. E aí, no meio da prova, ela via as manchas e ela dizia, mas como é mesmo que você vai tirar daqui, né, essa tal complexidade que você diz? E a hora que eu dei a devolutiva para ela, ela falou assim, gente, eu acho que você me conhece mais do que eu mesma, né? Por conta desses arranjos, né, que o Rocha nos possibilita, a cada codificação, né, a cada resposta que você dá, a cada complemento dos códigos que você junta, porque é o cliente que te dá essa complexidade, você vai vendo a riqueza do instrumento. E ela ficou assim, fascinada, né? E uma coisa interessante é que ela diz, bom, e agora como é que eu trabalho tudo isso? E aí a gente direciona um plano de estimulação, um plano de estimulação mental, um plano de psicoterapia, um plano de trabalho com esse cliente, do qual eles se sentem muito mais seguros. Sim. Então eu também acho que tem isso para o psicólogo, né? Trazer uma objetividade num instrumento tão complexo, né? Mas trazer uma objetividade daquilo que a gente faz. E, Simone, eu acho que aliado a isso, né, é um instrumento muito respeitado mundialmente, né? Então, acho que é importante até a gente falar um pouco disso, do quanto ele é reconhecido e respeitado mundialmente por todas as categorias. Você está vendo? Você está falando de uma CEO de uma empresa grande, né, brasileira ou multinacional, no plano jurídico, né? Que você também já fez perícias que vão para juízes poderem, Sim. né? Então, acho que isso é importante trazer também. Conta um pouquinho da sua experiência nesse sentido. Então, na área jurídica, né, eu trabalhei como assistente técnico de alguns processos judiciais, de vara de família, no criminal, e utilizei a prova de Rocha nos processos e ajudei os advogados a criarem as estratégias, né, de defesa para as pessoas, né, que estavam ali envolvidas no processo. Então, o Rocha, ele nos dá essa segurança para trabalhar com, inclusive, profissionais de outras áreas, né? Como os advogados, por exemplo. Eles, é importante, não só para os juízes, mas também para os advogados que estão fazendo algum tipo de processo, que precisam entender melhor ou precisam provar determinadas situações do seu cliente, utilizando a prova de Rocha, você consegue dar esse fundamento e não é uma questão só de uma análise, né, do assistente técnico. Então, a gente fundamenta isso. Como assistente técnico não aplicando Rocha, né, a gente consegue solicitar para o perito, né, para o psicólogo perito, alguns índices, né, de onde você tirou determinadas falas, né, de onde você tirou determinadas colocações no processo em que o psicólogo obrigatoriamente tem que fundamentar, né, aquilo que está dizendo, e o Rocha nos dá esse parâmetro, né, justamente por ele ser conhecido mundialmente, muitos profissionais que trabalham com isso, a gente conversa entre os profissionais, né? À medida que eu faço um parágrafo de uma dinâmica psíquica e coloco os índices do que eu tirei, né? De onde eu tirei aquilo, o outro psicólogo que conhece o Rocha consegue entender de onde eu estou me colocando. Então, no judiciário eu tive essa experiência. Na clínica, todos os clientes que entram no consultório, independente para qualquer trabalho, eu aplico a prova de Rocha para começar o tratamento, né? E isso tem dado muita segurança
segurança para mim e para os clientes do meu trabalho, né? Do que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo. E quando a gente faz a reavaliação lá na frente, que a gente compara os índices, as pessoas visualizam, né? A mudança da dinâmica. E quando eu digo sem limites para o cérebro, é de fato, a gente tem uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento e nem todas as pessoas, nós não estamos totalmente desenvolvidos e precisamos habilitar o nosso cérebro e estimular o nosso cérebro, né? Então, as nossas funções mentais. Então, o Rocha me dá essa segurança na clínica. Na instituição, eu tenho trabalhado muito com CEOs, diretores, donos de empresas familiares, diretores de empresas, em que eu aplico Rocha, né, em todos, e depois eu vou fazendo um recorte dessa dinâmica institucional das pessoas que trabalham nessa dinâmica institucional, com os pontos que precisam ser trabalhados e os pontos fortes de cada um deles baseado nos cargos, né? Isso tem sido uma experiência fantástica, porque as pessoas dizem, mas você vai aplicar o Rocha, né? Um teste tão complexo. Mas quando você vai tendo a habilidade na aplicação, na codificação, você acaba tendo um teste tão completo que você consegue tirar as informações para aquilo que qual é o teu objetivo, né? Então, trabalhos interessantes, né? Quando a gente tem uma diretoria, né? Cargos importantes, até porque tem um custo mais alto, mas para cargos de diretores, de CEO, a gente tem trabalhado com isso e tem dado muito resultado e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, porque no mundo corporativo as pessoas não conhecem, né? Como a avaliação psicológica pode auxiliar no mundo corporativo de alta performance, né? Profissionais de alta performance. Então, isso é também uma possibilidade do qual eu tenho trabalhado, um nicho de mercado sensacional. Bárbaro, porque eu fico pensando, você me contando, se você aplica em várias pessoas dessa mesma empresa, até de recolocações, né? De mudanças estruturais dentro desse próprio ambiente, né? Muito interessante. Mudanças estruturais, aproveitar o que a gente tem de melhor para aquilo, né? Para aquilo que eu faço no trabalho, mostrar o que eu preciso desenvolver, né? Quais são os meus pontos fracos, o que eu preciso trabalhar mais. E quando a gente diz de trabalhar mais ou trabalhar os nossos pontos fracos, pode ser desde surfar, aprender surf, né? Para trabalhar com a natureza e ter mais contato com a natureza e todas as habilidades, né, que a gente precisa do surf. Fazer yoga para pessoas mais inflexíveis, mais rígidas, né, que no Rocha aparece isso. Como fazer estimulação mental, né, de controle mental, de planejamento, de processamento das informações, de adaptabilidade, né? De controle emocional, né? Saber lidar com as próprias emoções que suscitam na gente, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Então, a gente tem percebido o estresse do mundo corporativo. Eu ia falar isso, o estresse situacional, né? A gente poder, né? Durante a prova, você poder já captar, né? De acordo com os determinantes, que ali está acontecendo algo. E numa empresa isso é muito interessante, né? Porque o que será que está por trás disso que está acontecendo, que você está vendo ali, está claro, né? É isso. Então, apesar do Rocha ser um teste trabalhoso, à medida que você vai ganhando segurança no instrumento, você consegue utilizar o instrumento muito mais fácil, né? Eu tive uma conversa dessa com uma das psicólogas do RH da empresa e ela dizia assim, nossa, mas você vai dar um tiro de canhão, né? Quando você aplica o Rocha numa empresa. E eu digo, olha, é mais fácil eu ter um canhão, né? E saber o que eu posso tirar aproveitar desta avaliação completa para auxiliar
esse sujeito do que ficar fazendo pequenas avaliações dos quais ele já tem o hábito de fazer, né? No mundo corporativo, eles fazem avaliação 360, né? Então, um avalia o outro, o superior, a equipe. Mas essas questões tão subjetivas, no mundo corporativo, acaba não sendo revelada, né? E é o que nos impulsiona, né? Uma pessoa com uma irritabilidade, com uma angústia, com uma capacidade de desvalorização de si mesma, ela vai adoecer no mundo corporativo, de competitividade, né? De pressão. Né? Então, como que a gente pode auxiliar de fato esse sujeito, né? Não só para trabalhar mais, né? Que não é esse o caso, mas é para trabalhar melhor e para viver melhor, né? E não só para o mundo corporativo. Quando eu disse para um dono de uma empresa, eu falei, você gosta de surfar? Ele falou, olha, eu tenho interesse, mas eu nunca tive essa possibilidade. Eu falei, então, tá na hora de você ir. Né? Porque, olha, nessa dinâmica, o surf para você ia ser excelente. Né? Então, faça mais. Aprenda isso. Né? E isso, o Rocha, com a neuropsicologia, te dá uma gama de possibilidades, né? Infinita. Então, a gente não fica preso só a questões psicológicas, né? É um mundo, é uma infinidade de relações que você tem por aí. Mas eu tenho gostado muito de trabalhar neste mundo corporativo. Por incrível que pareça, né? Eu sempre fugi dele. Puxa, que bacana. Eu vi algumas... eu vi você em algumas postagens, eu só não entendi nada. Eu não entendi. Agora eu estou entendendo. Então, eu fui convidada, na realidade, a fazer parte desse grupo, justamente quando a idealizadora, né, eles já faziam assessments, eles já faziam avaliações de perfil para as empresas, para conselheiros de empresas, para as empresas. E quando ela viu que eu trabalhava com Rocha e ela viu na devolutiva dela, né, aquela possibilidade de amplitude, ela falou, você precisa trabalhar com a gente. Eu falei, então, vamos lá, eu conheço muito bem o Rocha e eu sei o quanto ele pode trabalhar, né, te possibilitar uma visão diferenciada e um posicionamento diferenciado no mercado, né? E tô nessa, né? Não parei nada do que eu fazia, eu só agreguei mais essa função. Né? Então, hoje a gente trabalha com avaliação de alta performance, né? Profissionais de alta performance, e a estimulação da mente em seguida. Ai, que bacana, que importante. É mais uma vertente, tem muitas vertentes, né? Muitas. Olha, eu já fiz, por exemplo, na época que o Rocha Exner era possível aplicar em crianças, né? Porque agora é o RPAS, mas eu fiz, por exemplo, em trabalhos voluntários em abrigo, né? Para crianças que estavam em processo de adoção ou com dificuldades para processo de adoção, porque achavam que a criança tinha X caráter ou que tinha dificuldades ou que, de fato, poderia ter um transtorno de caráter. E na época eu falei, bom, então vamos fazer a avaliação dele, entender como ele funciona. E o laudo, né, o relatório que eu entreguei para o abrigo foi usado para a adoção dele. Né? Para os pais adotivos, né, para os pais que estavam se candidatando à adoção daquele menino, que devia ter uns 6, 7 anos na época, 7, 8 anos na época, e que estava perdendo a possibilidade de ser adotado justamente por essas dificuldades comportamentais que ele exacerbava, a segurança para os pais, por exemplo, de saber que aquela dinâmica
psicológica, que é aquela dinâmica psíquica, era situacional e o que eles precisavam fazer com essa criança, né? Que tipo de orientação familiar eles precisavam ter naquela época. Né? Então, nossa, eu já fiz rocha de tudo quanto é jeito. Né? Já fiz rocha, por exemplo, também em abrigo, para um jovem que ia sair de ser abrigado, né? Já estava com 17 para 18 anos. E que aí ele ia sair do abrigo, mas que ele não tinha condições psíquicas de sair e ficar numa residência sozinho ou numa... essa casa que mora várias pessoas, tipo república, né? Uma casa de república, que o próprio abrigo conduzia os jovens a esse tipo de situação, de buscar um emprego, de se virar, né, sozinho, fora do abrigo, e a gente conseguir com o juiz dele ser colocado numa família com uma assistência diferenciada. Né? Não ser adotado por essa família, porque ele já era maior de idade, e estava para ser maior de idade, mas assim, que alguém tivesse uma assistência maior com ele, e o abrigo acabou direcionando ele para uma família, tem um nome que agora eu esqueci, mas uma família que o auxiliasse nesse trabalho. Então você vê a infinidade de trabalhos que a gente pode fazer com ele. Né? Tá vendo, Luana? Tem a Luana aqui que está participando com a gente, bem participativa. De Belém. Tem um monte de Camila, Luana. Aí tem que aprender, Luana. Tem que parar o medo e aprender. Ela falou que tem um misto de medo e encantamento. Olha aí, Luana, olha quanta coisa. Isso também é uma coisa que nós também, como rochachistas, né, como especialistas em rocha, a gente também tem que desmistificar, né? O rocha é um teste complexo, mas o entendimento do humano também é complexo, né? Um trabalho em psicoterapia também é complexo, um trabalho em neuropsicologia também é complexo. Então, a gente tem que estudar como a gente faz sempre, a gente tem que se aprofundar como faz sempre, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Quando você, de fato, treina, quando de fato você discute com outros profissionais, quando você de fato aprende a técnica, é importante você ter esse instrumento a seu favor. Mariane, lindo, beijo. Mariane é lá do sul, né, Mariane? Lá do sul. Lá da Maria Helena, lá do sul do Brasil. Mariane, beijo para todos que estão aí. Beijo grande. Tem vários alunos aqui que a gente está vendo, nossos, muito bacana. Mariane, aqui no Rocha Treinamento está sendo dado o curso do Rocha R-Paz, né? A atualização, o curso é fenomenal. Então, você está falando de refazer, aqui é uma oportunidade para você revisitar o Rocha, né? Pelos olhos R-Paz. E a entrada do R-Paz é importante ter esse... Mesmo as pessoas que já trabalhavam com outra abordagem no Rocha, é importante que se familiarize, que aprenda o R-Paz, porque tem um outro tipo de codificação, um outro tipo de entendimento, né, das codificações, da interpretação. Então, é importante que faça essa formação do R-Paz. Se utiliza as pranchas, mas tem uma codificação diferente. Exatamente. Eu sugiro, fica atenta aqui no Rocha Treinamento, que acabou de iniciar uma nova turma, né? Mandando uma mensagem, eu não sei se seria possível a admissão de pessoas ainda novas, né? Porque são muitas horas e eu não sei quantas horas já foram dadas, mas fiquem atentos. Mas é importante aprender. E a formação é muito boa, eu tive a oportunidade de fazer e é excelente, realmente é excelente. Então, você orientaria, Simone, pelo que eu entendi, qualquer aluno de psicologia a buscar o Rocha, uma avaliação
que seja instrumento próprio do psicólogo para pautar, né? Para poder Pelo nosso pautá-lo. conselho, pelo nosso Conselho de Ética, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, o instrumento que é exclusivo do psicólogo são os testes psicológicos, né? E o Rocha é um deles, né? Então, para que a gente possa, de fato, se diferenciar como profissional, eu aconselho que todos os psicólogos tivessem, pelo menos, a especialidade, né? Não a especialização, mas que tivesse a especialidade de um uso de teste psicológico, né? O Rocha, eu sou suspeita, porque o Rocha é um teste que mais, de todos que eu conheço, né? Nesses 20 e poucos anos de formado, o Rocha ainda é o teste que mais nos dá fundamentos para se trabalhar em vários lugares, né? Então, em várias frentes. Então, eu acho imprescindível, né? Você ter. Natalino, beijo, lindo. Saudade. Né? Outra coisa que seria interessante a gente abranger aqui um pouco, Simone, é congressos. Você já participou? Como é que foi? Pesquisas, né? A docência também. Vamos falar um pouco disso ainda. Então, a docência, congressos a gente participa sempre que possível, né? A gente participa, os congressos, tanto da psicologia, eu acho que é importante você levar a sua experiência em Rocha na clínica para os congressos. Em 2003, quando a gente começou a fazer avaliação de neuropsicológica com o Rocha, isso era uma novidade no mercado, né? A gente tinha a avaliação neuropsicológica dos testes cognitivos, mas a gente não tinha o uso, pelo menos não era frequente, o uso do Rocha na avaliação neuropsicológica. E esse foi um diferencial nosso, né, Carla, no mercado. Eu me orgulho de falar isso, porque hoje a gente vê profissionais de outras abordagens teóricas, que não na psicologia luriana, mas outras abordagens teóricas da neuropsicologia, utilizando a prova de Rocha, né? Então, a gente já fez história aí nesse papel. Então, nos congressos, eu acho importante quem tem essa especialidade levar estudos de caso, né? Mostrar como que você pode utilizar as diferentes frentes da aplicação do Rocha. A gente já teve a oportunidade de participar de alguns congressos juntas, né? No Brasil, na Rússia, em Portugal, na Espanha, e a gente sempre tem esse legado aí de levar as nossas avaliações, o nosso jeito de avaliar, o nosso jeito de trabalhar para os congressos. Na docência, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar tanto na Sociedade Rocha de São Paulo como professora, e foi um período assim de muito, muito desenvolvimento pessoal, né, profissional. Agradeço todos lá da sociedade. Tive a oportunidade de trabalhar durante 17 anos, né, na formação de novos neuropsicólogos, e a gente trabalhou junto nisso no IPAF, e foi um diferencial absurdo, né, quando a gente dava na formação dos neuropsicólogos, por isso que a Mariane falou, eu quero reaprender o Rocha, né, porque era um instrumento dentro da grade, né, da neuropsicologia, isso também foi um diferencial, né, dos neuropsicólogos. Se nós atuávamos com o Rocha na neuropsicologia, nada melhor do que ensinar os alunos também a usar o Rocha para a neuropsicologia. E aí a gente trabalhou durante 17 anos no IPAF, eu trabalhei durante 17 anos no IPAF, dando aula de Rocha, dando aula de neuropsicologia, fazendo muito relatório integrado, né, das funções psíquicas, cognitivas e afetivas emocionais. Isso me deu uma bagagem né, maior para juntar a teoria do qual eu trabalho com o instrumento de avaliação do Rocha. E isso foi sensacional. Então, eu tenho essa experiência na docência.
e nas aplicações no meu trabalho diário. É diário, gente. Todo cliente que entra tem essa avaliação, é diário. A gente trabalha, apliquei um Rocha hoje, né, dos novos clientes que entram. E aí você acaba tendo sendo vista no mercado, né, como uma profissional que faz um processo de avaliação inicial para direcionar o plano terapêutico. Isso dá uma segurança para o cliente, porque quando o cliente entra em contato, por exemplo, pelo celular, né, que hoje é o WhatsApp, eu fui indicada, quero fazer um processo terapêutico, né? Eu costumo dizer, então me explica um pouco, né, por que você está vindo me procurar, porque eu te explico como eu trabalho, né? E aí, no próprio, após essa conversa inicial, eu já digo do processo de avaliação e eles se sentem seguros, né? Por conta da clareza, né, com o qual a gente trabalha com essa questão de diagnóstico, né, do psicodiagnóstico. Então, a gente acaba fazendo mexendo no mercado, né? No mercado dos psicólogos, no mercado da psicoterapia, no mercado da neuropsicologia. E agora no mercado corporativo. Sim, sim. No IPAF era uma formação muito importante, assim, do integral Rocha, né? Ou seja, uma pessoa ela vinha procurar um curso de neuropsicologia, né? E levava o Rocha, né? Ainda de um instrumento de avaliação. Um instrumento de avaliação para utilizar juntamente com toda a avaliação neuropsicológica. E foi muito inovador, né, Simone? Eu acho que foi talvez o único curso da neuropsicologia, acho que até hoje, nenhum curso da neuropsicologia obrigava, quer dizer, estava dentro do curso. Dentro da grade curricular. Exatamente. Dentro da grade curricular. Do mesmo jeito que você aprendia a bateria de investigação neuropsicológica do Luria, você aprendia as escalas Wechsler, aprendia o Rocha, né? Então, e acaba sendo uma valorização do próprio instrumento de trabalho do psicólogo, né? Porque a neuropsicologia não é exclusiva do psicólogo, mas os testes psicológicos são. Então, também é uma valorização do neuropsicólogo, né? Como psicólogo, né? Exato. De forma... Exato. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, claro, né? E acho importante a gente falar que foi tudo isso chancelado pelo Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, assim, era um teste reconhecido, uma formação para neuropsicólogos reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. E dava a especialização, né? O título de especialista. Beijo, Amable. Eu acho que a gente, sem falsa modéstia, não, nós mudamos um pouco o mercado, a forma de ver a neuropsicologia luriana no Brasil. Eu acho que a gente teve Depois que a gente vai ficando velha, a gente pode dizer isso. Enquanto a gente é muito nova, a gente fica meio sem graça de dizer isso, né? E também está fazendo história, né? A gente não imaginava que fosse fazer história, mas fizemos. Eu acho que trazer a prova de Rocha para a neuropsicologia foi um diferencial incrível. Incrível. Sim. E ainda trazer isso na formação dos neuropsicólogos, melhor ainda. Né? Eu sou uma aluna de primeiro ano de faculdade de psicologia. O que você falaria para mim, Simone? Agora que a gente já está encerrando aqui a nossa entrevista, acho importante a gente, sabe, olhar para os que estão por vir aí. Eu falaria, prestem atenção no Conselho Regional e Federal de Psicologia. O único instrumento exclusivo do psicólogo são os testes psicológicos. Quanto mais rápido você for estudar ou se aprofundar ou se interessar por um teste psicológico, melhor, né? Eu comecei em 96 e eu fui fazendo a formação, né? Mesmo na Sociedade Rocha, sem retirar o título antes de eu estar sendo psicóloga, mas eu estudava e eu ia estudando e a gente vai ganhando força, vai ganhando experiência. Então, estudem,
né? Se vocês têm interesse em estudar o Rocha, busquem, né, institutos que sejam credenciados, como Rocha Treinamento, que possa dar essa certificação para vocês e esse espaço de formação para vocês, que eu acho importante. E quanto mais vocês estudarem o Rocha, mais especialistas vocês vão ser, mais fácil vocês vão aplicar, mais fácil vocês vão codificar. Isso quer dizer que vocês vão ter mais segurança na hora de atuar. É isso. Não tenham medo das dificuldades que o Rocha podem dar. A gente passa por isso, nós passamos por isso com certeza. Todo mundo passa por isso e assim, né, Simone, tem as respostas que as pessoas dão para o Rocha são infinitas, né? Então a gente deve ter segurança naquela técnica que a gente aprendeu. Então, aqui, por exemplo, no Rocha Treinamento, que vocês, os interessados, vão aprender o sistema RPAS, ele dá total segurança na codificação que você vai fazer. Né? Então, assim, você tendo essa segurança, a codificação, né, sendo a alma do instrumento, você tem 100% de segurança fazendo um curso, né, bem feito, um curso bem estruturado, um curso que te passa todas as possibilidades, né, para você conseguir fazer uma avaliação. O segredo do Rocha está de fato na codificação. Está de fato na codificação. Você entendendo os determinantes da codificação, você consegue fazer uma boa aplicação e consegue ter um resultado importante. Né? E uma outra coisa que é para encerrar, não tenha medo de você não saber direito uma resposta do cliente. Não é uma resposta, né? É uma dinâmica psíquica que aparece no Rocha. Então, as codificações, elas vão te dando, né, manejo, né, de você entender essa dinâmica psíquica. Vão se repetindo. Exato. Acho que tem uma pergunta aí bem para você, Simone. Da Yasmin. Então, o ICIM tem ideia de voltar à formação. Eu preciso retomar a equipe do que a gente tinha para fazer a formação em especialização em neuropsicologia. Entre em contato aí com o ICIM, que quem sabe a gente consegue fazer uma formação novamente, né, de neuropsicologia histórico-cultural, porque infelizmente já não tem mais a formação como nós tínhamos. Então, eu estou ensaiando desde 2015, ensaio e não ensaio para abrir. Bora, Carla, abrir de novo. Meu Deus! Tem que ter fôlego, tem que ter fôlego. Né? Mas é muito trabalho. Eu trabalho com a Simone há 20 anos. Eu a conheço desde 96. E a gente trabalha muito duro, né, Simone? Mas é muito duro. E hoje eu também. Pois é, com certeza. E feriado, outro dia, não sei quem me convidou para jantar fora amanhã, porque sexta é feriado. Eu falei, sexta é feriado? Só se for cedo, hein? Tem feriado não, a gente trabalha, né? Tem aplicação de rocha. Luciana, bora, Simone. Bora, Lu. Eu preciso de gente para montar essa equipe aí. Eu conversei a semana passada com a Tatiana para montar essa formação de novo e quem sabe até o meio do ano a gente está com essa formação. Ai, que bacana, Simone. Que boa notícia, que boa notícia. Faz muita falta mesmo. Ai, olha, eu quero te agradecer muito. Foi incrível essa live com você. Vai ser compartilhada tanto no ICIM quanto aqui no Rocha Treinamento, tá bom? Legal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à equipe do Rocha Treinamento e parabéns aí pela formação. Vamos compartilhar, né, o Rocha com mais pessoas. É isso mesmo. Um beijo em nome de toda a equipe do Rocha Treinamento para você. Muito, muito obrigada, Simone. Todos que estão aqui. Um beijo a todos que estão assistindo. Beijo.
Um beijo para todo mundo que está assistindo. Sigam a gente aqui no Rocha Treinamento, acompanhem os cursos que estamos dando e uma boa noite para todos. Boa Beijo, noite, gente. Simone. Beijo, Carla. Beijo, Sempre um prazer. obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.